Uma reflexão da palavra de Deus aos nossos corações, que cada um de nós essa noite venha refletir naquilo que vai ser falado, porque é uma realidade para todo ser humano, qual ele deve entender. Se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 16, a palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Gênesis, o capítulo 2, o versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Glória a Deus. Povo de Deus, a palavra do Senhor aqui no livro de Gênesis mostra o Deus Criador, o início de todas as coisas, mostra Deus com o seu poder, criou tudo que existe. Deus criou tudo para o sustento do homem. Aqui Deus tinha criado o ser humano, e quando Deus cria o homem, Deus ele dá uma ordenança para o ser humano. Deus ordena para o homem, e neste momento que ele dita, fala o mandamento, o mandato de Deus para a vida do homem. Deus disse para o homem que o homem ele podia comer de toda a árvore do jardim, o qual Deus tinha criado, o qual Deus tinha feito ali. Deus disse que o homem ele podia comer, mas Deus ele vai dar uma ordem ao homem e dizer para o homem que da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não podia comer, porque no momento que o homem comesse, ele ia morrer. Louvado seja Deus. É interessante que a questão da escolha do ser humano, a questão das nossas decisões, Deus ele respeita muito. A pergunta, porque nós sabemos a história, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Mas a pergunta que eu faço é: o que Deus poderia ter feito para evitar o homem de pecar? E eu vejo que Deus fez algo para o homem. Deus ele sempre faz algo para evitar que nós venhamos tomar uma decisão, o qual venha gerar na nossa vida um grande sofrimento. E Deus ele diz que num dado momento Deus chama a atenção do homem, que num dado momento que ele comece dava o conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. Então Deus estava o quê? Avisando o ser humano. E é dessa forma que Deus ele quer prevenir o homem de evitar o sofrimento em sua vida. Porque a vida existe duas realidades. Existe o caminho certo, existe a verdade, existe a mentira. Mas Deus ele deu ao ser humano uma grande responsabilidade. Deus ele respeita as nossas escolhas. Perceba que Deus ele vai respeitar a escolha de Adão e Eva ali no momento que eles pecaram. Percebe que Deus é soberano, Deus sabe todas as coisas. Será que Deus não estava vendo ali quando a mulher foi tentada pela serpente e ela pecou? Mas Deus disse o quê? Deus falou para o homem, prevenindo o homem que ele não fizesse, para não atrair o mal sobre a vida dele. Porque quando Deus criou o homem não conhecia o mal. O homem não desfrutava do mal. O mal não assolava a humanidade. Mas para que o mal não viesse a assolar a humanidade, o homem ali devia estar em obediência a Deus. Imagina que Deus ordena isso, aí a gente vai ver a decisão do homem. Deus respeitando a decisão do homem. Deus apenas disse o que? Avisou, advertiu. Deus disse: não faça isso, porque isso vai gerar o que? Morte. E Deus ele respeita tanto a decisão do homem, mesmo o ser humano tomando uma decisão que vai causar na vida dele um grande sofrimento, ou vai custar a sua própria vida, Deus não impede. Esse Deus sendo um Deus todo-poderoso, esse Deus que tem todo o poder, ele não impede. Porque Deus, de fato, ele leva a sério aquilo que ele nos deu. A vida, ela é feita de escolha que nós tomamos em nossa vida.
Mas quando Deus ele estabelece uma ordenança para a minha e sua vida, Ele quer que nós venhamos evitar o mal na nossa vida. Ele quer que nós venhamos viver uma vida, a vida venha ser favorável para nós. Porque muitas vezes em nossa vida, a vida se torna difícil pelas nossas decisões, o qual nós tomamos. Há decisões na nossa vida que vai fazer com que nós sofremos. Vai causar coisas ruins na nossa vida. Mas Deus sempre está avisando o homem, não faça isso. Não faça isso, porque isso vai causar um mal na tua vida. Tu vai sofrer, tu vai ter um prejuízo na tua vida. Deus sempre está avisando o homem. É dessa forma que Deus tenta fazer com que o homem venha evitar o mal na sua vida. Eu fiz a pergunta: o que Deus podia ter feito para evitar? O que Deus faz é apenas avisar. Porque Deus respeita as nossas escolhas. Porque há decisões que nós tomamos que vai causar um prejuízo na nossa vida. Há decisões que nós tomamos que vai causar algo ruim na nossa vida. E estive pensando, falei até para o missionário Henrique, e pensei o maior desafio do ser humano é obedecer a Deus. Porque nós estamos todos os dias pela nossa natureza pecaminosa, que todos os dias tenta nos induzir ao pecado. E todos os dias nós temos que buscar obedecer a ordenança de Deus. Todos os dias há uma luta, há um conflito na nossa consciência, dentro de nós, de todos os dias, a obedecer aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, para que a vida não venha a ser tão difícil para nós, para que nós venhamos evitar na nossa vida sofrimento, coisas ruins que Deus não quer para a nossa vida. Mas a situação que nós mesmos geramos, porque muitas vezes nós sabemos o que é certo, muitas vezes nós fazemos aquilo que é errado. Glória a Deus. E isso é uma realidade. Por isso que todos os dias nós devemos tomar o cuidado daquilo que nós vamos decidir, a escolha que nós vamos tomar. Porque no livro de Deuteronômio vai falar que Deus ele propõe para o seu povo a bênção e a maldição. Mas sempre você vai perceber que há uma escolha da parte do ser humano, o qual ele precisa decidir o que ele quer para a sua vida. E Deus não vai impedir o homem de tomar uma decisão errada, o qual pode até causar algo ruim na sua vida. Deus não vai impedir, entenda isso. Só existe uma forma de Deus buscar, chamar a atenção do homem, avisando a ele. É desta forma que Deus chama a nossa atenção, para que nós venhamos a evitar coisas ruins na nossa vida. Por isso que eu digo que o maior desafio é obedecer a Deus. É todos os dias da nossa existência, é todos os dias da nossa vida aqui nessa terra que nós devemos obedecer a Deus. Porque se a gente não obedecer a Deus, propor o nosso coração, porque primeiramente, antes de eu fazer algo, eu vou decidir no meu coração, eu vou decidir dentro de mim o que eu quero para a minha vida, que estilo de vida eu quero viver diante de Deus. Mas a escolha que eu vou tomar, a forma que eu quero dirigir, buscar viver a minha vida, vai ter uma consequência. Isso é uma realidade, entenda isso. Vai ter uma consequência, tanto uma consequência boa como uma consequência ruim. Mas o que Deus quer de nós é que nós venha dar ouvido a Ele, dar ouvido à ordenança de Deus na nossa vida, para evitar o sofrimento. Quem é que quer passar por sofrimento? Sofrimento é algo ruim, sofrimento é algo terrível na vida do ser humano. Ninguém quer passar por sofrimento. Mas o que nós estamos fazendo para evitar o mal na nossa vida? A questão é essa. Qual é a minha decisão todos os dias da minha vida? O que eu faço para evitar o mal na minha vida? Essa é a pergunta. Porque todos os dias nós devemos decidir dentro do nosso coração em obedecer a Deus. Porque a vida ela não é fácil. Além da vida ser difícil, nós podemos dificultar mais ainda. Pare para pensar isso. A vida não é fácil, a vida é difícil, mas nós podemos dificultar mais ainda.
Mas Deus nos chama para obedecer, porque a obediência vai favorecer as coisas para nós. Se você for ler isso, você vai entender que a obediência a Deus, a obediência à ordenança de Deus, o mandamento de Deus, vai nos favorecer. Porque o ser humano ele tem uma capacidade muito grande. Mesmo Deus sendo todo poderoso, colocando limite para o homem, dizendo não faça isso, mas o homem ele pode violar, ele pode transgredir aquilo que Deus quer que ele não transgride. O homem ele pode desobedecer aquilo que Deus diz que ele é para obedecer, porque é decisão, porque a vida é feita de decisões. Mas o que Deus quer de nós é que nós venha viver debaixo da bênção. O que Deus quer de nós é que nós não venha viver uma vida de sofrimento. Deus quer que nós venha estar debaixo da bênção de Deus. Porque se Deus ele faz um desafio para o seu povo, mas Deus desafia o povo à obediência, mas há uma recompensa. Há uma recompensa. Além de ter uma recompensa da parte de Deus, porque existe duas realidades, o qual a palavra de Deus ela me diz que isso é duas realidades. Ou nós estamos debaixo da bênção de Deus, ou nós estamos debaixo da maldição. Mas é a decisão humana que escolhe. A palavra diz: hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, a ordenança de Deus. Então Deus estabelece o quê? Uma condição. Se Deus dá uma condição para o homem, Ele está dizendo: tu tem que decidir o que tu quer para a tua vida. Aleluia. Porque Deus ele quer que o homem tome uma atitude. E essa atitude que nós devemos tomar, eu já falei, é todos os dias da nossa vida. Porque todos os dias da nossa vida nós estamos fadados a desobedecer. Mas eu decido o que eu quero para a minha vida. Vale a pena sim colocar no nosso coração em obedecer a Deus. Porque isso vai gerar um bem na nossa vida. Porque isso vai ter recompensa de Deus na nossa vida. Porque isso vai evitar muito mal na nossa vida. E é importante. Pode ser um grande desafio para mim e para você. Mas vale a pena. Vale a pena dizer sim, obedecer a Deus. Porque isso vai ser bom para nós. Porque isso vai preservar a nossa vida. Porque isso vai fazer com que a nossa vida venha estar bem. E isso é muito importante. É importante o cristão estar debaixo da bênção de Deus. Evitando na sua vida a maldição. Porque Deus diz que a condição para que a bênção de Deus venha estar na nossa vida é a obediência a Deus. Vale a história de Adão e Eva. Que grande consequência. Consequência essa que nós temos. Essa consequência foi tão grande que atingiu até nós. Porque o homem, no estado que foi criado, o homem ele não é como é agora. No estado perfeito que Deus criou o homem. Hoje em dia você vê que o pecado atingiu toda a humanidade. E hoje há uma dificuldade muito grande de servir a Deus. Você percebeu isso? Porque o homem tem uma inclinação para o mal. O homem tem uma inclinação para aquilo que não agrada a Deus. E há uma dificuldade de o homem servir a Deus. Por quê? Porque existe desvontade dentro do ser humano que tenta dominar a sua vontade. Mas nós decidimos, Deus, através do Senhor Jesus, Ele nos fez entender e compreender a sua vontade, o qual é o suficiente para nós decidir o que nós queremos para a nossa vida. Deus disse o que para Adão e Eva? No momento que vocês comer, certamente vocês vão morrer. Então, a humanidade hoje, ela vive essa consequência.
num dado momento que Adão e Eva pecou, todo ser humano que nasce, ele já herda a natureza pecaminosa de Adão, pelo pecado do início, pelo momento que Adão pecou, toda a humanidade se tornou pecador. Essa foi uma grande consequência, porque Deus disse que, num dado momento, que o homem pecasse, ele ia morrer. Mas existe dois tipos de morte. Existe a morte espiritual, existe a morte física do corpo. E num dado momento ali que Deus disse que se o homem comesse, ele ia morrer. A primeira morte que aconteceu ali foi a morte espiritual. Ou seja, o homem no estado original que Deus criou, o homem ele tinha uma comunhão plena com Deus. O homem ele tinha comunhão com Deus. Mas num dado momento que o homem ele toma uma decisão errada, influenciado pelo diabo, o qual influenciou ele a desobedecer a Deus. Porque num dado momento que a mulher ali, ela é influenciada pela serpente ali, o qual o diabo diz através da serpente: certamente não morrerás, mas será igual a Deus. E o que a mulher fez? Ela deixou de acreditar naquilo que Deus falou para acreditar naquilo que o diabo falou. Ela deu crédito ao diabo na vida dela. E ela tomou a decisão daquilo que o diabo propôs para a vida dela. Isso é muito importante no nosso dia a dia, porque a influência é algo importante, é algo sério na vida do ser humano. E nós não podemos deixar ser influenciado pelo mal, por aquilo que nós sabemos que não é da vontade nem do agrado de Deus. Nós não podemos deixar se influenciar, porque a mulher ali, ela se deixou se influenciar pelo aquilo que o diabo falou para ela. Certamente você não vai morrer, mas o que Deus disse: se você comer, você vai morrer. Porque até hoje não é diferente. Até hoje, se o ser humano ele decidir pecar contra Deus, certamente ele vai morrer espiritualmente. Porque a minha vida espiritual é algo que está ligado à minha comunhão com Deus. E quando o homem ele decide pecar contra Deus, ele quebra a comunhão que ele tem com Deus. Foi o que aconteceu. O Adão ali pecou, tinha uma comunhão plena. Deus falava com o homem e Adão ali pecou porque violou a ordenança de Deus. E isso teve uma consequência. Teve uma consequência muito grande para a vida dela e para a nossa vida, o qual nos atingiu, a nossa vida. Que nós venha refletir no que eu falei hoje e analisar. A vida ela é feita de decisões. O que vamos decidir todos os dias da nossa vida. Se nós decidir obedecer, vai favorecer a nós. Se nós decidir desobedecer, vai desfavorecer. O que importa perante Deus é a nossa intenção. Qual é a intenção que está no nosso coração? Porque a minha intenção ela conta diante de Deus. Se a minha intenção é obedecer a Deus, Deus está vendo. Porque eu posso falar isso, que o homem nessa existência, ele não vai ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Mas o que nós devemos propor no nosso coração é buscar ser. Nunca vamos ser, mas qual é o nosso propósito? Buscar ser cada dia mais perfeito. Aleluia. Porque nessa vida nós não somos perfeitos. Só naquele dia, o qual o homem, no dia do arrebatamento, no momento que Jesus vir buscar a sua igreja nesse dia, o homem vai se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, o homem não vai estar mais sujeito a se corromper. Mas enquanto nós estivermos aqui,
nós estamos sujeitos a se corromper, mas existe a nossa decisão. E Deus olha para a intenção do coração do homem. E que a nossa intenção venha a ser em obedecer a Deus. Por mais que nós falhem, por mais que nós errem, nós temos que todos os dias, eu quero obedecer a Deus. Porque isso vai favorecer as nossas vidas. Isso vai evitar sofrimento na nossa vida. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade o qual nós temos que decidir, uma ou outra. Mas o que Deus quer de nós, Deus sempre está nos orientando a evitar coisas ruins na nossa vida. E neste momento eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.